Sejam bem-vindos ao Sinal de Partida, na semana em que o Chaves se estreia na Segunda Liga e numa altura em que também já garantiu a passagem à fase seguinte da Taça da Liga. A Sinal TV convidou o novo treinador do Grupo Desportivo de Chaves, Norton de Matos, que está aqui comigo ao meu lado no estúdio da Sinal TV. Norton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente nos estúdios da Sinal TV. O Norton foi apresentado há cerca de 2 meses, no início de junho deste ano, para assumir o comando técnico do Grupo Desportivo de Chaves. 2 meses depois, qual é o balanço, se é que se pode fazer um balanço destes 2 meses? Como é que está a correr este início de época como treinador do Grupo Desportivo de Chaves? Boa tarde, para mim também é um prazer ter aqui nesta vossa estação televisiva. E tenho que corrigir, porque não são ainda 2 meses, porque o tempo parece que é longo, mas temos 6 semanas de trabalho. As tais 6 semanas que normalmente conduzem a uma pré-época. E é com grande satisfação que tenho um grupo que me satisfaz. Enfim, os treinadores nunca estão satisfeitos com os grupos, estão sempre à espera de mais qualquer coisa, mas sinceramente, digamos, a 90% há uma satisfação em relação a esse mesmo plantel. E tem corrido bem. Fizemos uma primeira semana em Chaves, depois fizemos uma semana em Melgaço, fomos preparando os jogos particulares com a tentativa de rodar o máximo possível a equipa, e aquilo que caracteriza um princípio de época é mais esse entrosamento que se pede do que propriamente ter resultados imediatos. A grande diferença é que hoje em dia o calendário obriga a fazer uma Taça da Liga, portanto é uma espécie de como é que eu ia dizer, de competição na pré-época, mas nós traçámos um caminho e que mantivemos fiéis a esse caminho, porque, para lhe dar um exemplo, os 3 jogos de um calendário extremamente difícil que ditou a nossa ida a Faro e a Madeira, nós jogámos 3 jogos com 23 jogadores diferentes como titulares. Para quê? Para dar uma rotatividade a todos os jogadores, para termos uma noção também de minutos que cada jogador teria que ter. E por isso foi uma aposta que foi ganha, no sentido de termos conseguido, com a riqueza do plantel que temos, porque temos praticamente 2 jogadores por posição, conseguir um feito para já inédito, que foi a primeira vez que o Grupo Desportivo de Chaves conseguiu essa tal qualificação para, enfim, desta fase de grupos. Mas, enfim, o trabalho tem corrido bem, com as pequenas lesões de início da época, com pequenos acertos e ainda longe de estar, no meu entender, dentro daquilo que será depois a velocidade de cruzeiro da equipa. Mas para lá caminhamos e sabemos que não há tempo para se estar sempre enfim, temos que entrar agora no campeonato, portanto temos que ter um imediatismo de correspondência de resultados e por isso, enfim, é uma espécie de contrarrelógio dentro da pré-temporada. É nesse sentido que lhe faço a próxima pergunta. Como é que tem preparado a equipa? Já falou que faz a tal rotatividade do plantel, que tem cerca de 30 jogadores. Até agora só ainda teve competição Taça da Liga, mas aproxima-se aí a Segunda Liga e ainda depois vai faltar também a Taça de Portugal. Vai continuar a fazer a gerência deste plantel ou vai continuar com o plantel com o número que tem agora? O plantel pode parecer longo à partida, mas contém, enfim, uma garantia mínima de 50 jogos que têm que ser feitos e realizados. Estamos a ver um plantel com gente, enfim, suficiente, se não houver lesões, se não houver castigos, é uma dor de cabeça saudável para um treinador. Mas sabemos que ao longo de uma época, e tivemos um bocadinho esse sentimento ainda há pouco, quando fomos jogar a Faro, havia vários jogadores que estavam de fora e em posições chaves, houve jogadores que foram às seleções, nomeadamente os da Guiné-Bissau, e momentaneamente ficámos a perceber que parece muito e depois pode parecer pouco. Portanto, o que é que eu lhe vou dizer? Que para um campeonato tão longo nós estamos preparados, há ainda uma hipótese, enfim, sempre na janela de transferência de janeiro, de poder colmatar um ou outro lugar, enfim, por lesão ou por algum jogador que saia, por uma transferência ou por qualquer coisa no género, mas nós estamos preparados em termos de material humano, de qualidade e quantidade, estamos preparados para um campeonato tão longo e, repare, não é uma grande diferença para a maioria das equipas, porque nós temos um plantel
em que 2, 3 jogadores vão jogar provavelmente mais regularmente com o Pedras, portanto é uma forma de crescimento de jogadores do clube, mas na competição. Nos tais 31 ou 32, há 4 guarda-redes, portanto passa o número para baixo, jogadores de campo, com mais 2 ou 3 que é para jogar, e portanto estamos a treinar também com os júniores. Digamos que há um grupo de, falemos em 24 jogadores, que será digamos, o grosso do grupo e os jogadores experientes que nós contamos para atacar este campeonato. Voltando à competição Taça da Liga e voltando um bocadinho atrás na pré-época, a pré-época não correu assim tão bem, se bem que os resultados na pré-época também não são tão relevantes, apenas teve uma vitória, mas a competição Taça da Liga começou bem, tirando o empate em casa com a Oliveirense por 2 bolas. O Norton falou que para si a Taça da Liga seria uma espécie de pré-época, mas conseguiu a passagem à fase seguinte e, tal como disse e já disse, é histórica para o clube, porque o clube nunca tinha passado a uma fase seguinte. Isso também representa alguma coisa? Sim, é sempre bom para o clube e para os jogadores o hábito de vitórias. Não fugimos, porque realmente, repara uma coisa, quando nós jogamos aqui com o Tondela, por exemplo, e cada treinador terá a sua filosofia, cada clube terá a sua filosofia, o que acontece é que nós sentimos com o Tondela que treinámos 2 vezes no dia anterior, treinámos no dia do jogo, fizemos a rotatividade do plantel, tínhamos jogadores, se calhar, para jogar, mas não arriscámos porque seria, enfim, prematuro, e jogámos contra uma equipa que veio para este jogo numa atitude extremamente competitiva. Portanto, veio para Chaves de manhã, almoçou, não treinou de manhã, portanto, preparou-se exclusivamente para o jogo. Há às vezes dos treinadores, na pré-época, 2 filosofias. Eu tenho a filosofia estrangeira, porque me habituei muito ao estrangeiro, que é não me importo muito com os resultados, não conta para nada, pode-se perder 5 jogos, tem-se 0 pontos, ganha-se 5 jogos, tem-se 0 pontos na mesma, para me concentrar na competição. Portanto, sabíamos que as 3 primeiras semanas, são 3 semanas, que nós precisámos de preparar para a Taça da Liga, mas não fugimos ao figurino de trabalho que foi rodar os jogadores todos. Agora, eu sempre digo, eu troco toda a pré-época por uma vitória no primeiro jogo do campeonato. E para nós é fundamental e extremamente importante começar o campeonato em casa com o pé direito, e é para isso que nos preparamos, sabendo que uma primeira jornada em qualquer competição, seja a Primeira Liga, a Segunda Liga, seja Portugal, Espanha, Inglaterra, França, é sempre uma jornada muito especial porque é a primeira. Portanto, toda a gente está concentrada e é em casa, é um adversário que, enfim, não sendo um derby, é um adversário relativamente perto. É um adversário que eu chamo um daqueles adversários camuflados naquele que será a luta da subida de divisão, porque a aposta do clube a isso, portanto, leva a crer isso mesmo. Mas tudo faremos para ganhar. É uma prova que o que interessa é a regularidade, é como vai acabar. E esse é o grande desafio desta segunda liga com tantos jogos, é que realmente há equipas que têm que estar preparadas para essa longevidade de campeonato e essa maratona de jogos. Quando vai haver jogos à quarta-feira, portanto acho que haverá 12 ou 13 jogos, com mais a Taça Portugal, agora com esta jornada dupla de eliminar da Taça da Liga com o clube da Primeira Liga. Portanto, há muito jogo pela frente, portanto é natural que na primeira fase do campeonato ainda haja, se calhar, essa rotatividade tem que existir, e os jogos são todos diferentes. Jogar fora é uma coisa, em casa é outra, equipas têm uma estatura de jogadores mais alta que outros, há equipas que vamos jogar à quarta-feira, vamos jogar num domingo, quarta-feira, se calhar haverá 6, 7 jogadores que mudam por necessidade até de frescura física. Portanto, essa gestão vai ser importante, e para mim como treinador e para a restante equipa técnica, acho que o grande desafio também é gerir o descontentamento, entre aspas, de todos os jogadores que não jogam regularmente ou que não começam, porque isto é tudo muito bonito no papel, mas depois tem que haver esta filosofia de todos estarem no mesmo barco e saberem esperar, porque, como eu costumo dizer, nós temos esses 27 jogadores, todos são titulares e todos são suplentes. Mas o Norton já tem em mente aqueles que serão os principais titulares, digamos assim, do Grupo Desportivo de Chaves? Em mente a equipa para sábado já tenho. Posso lhe dizer que, independentemente do resultado, em mente já também, porque já sei, portanto, tenho mandado observar jogos,
em mente o jogo do Atlético. Portanto, são dois jogos já diferentes, mas já estão a ser preparados, e posso dizer que haverá jogadores que não jogarão o primeiro jogo e vão jogar o segundo, e jogadores que jogam o primeiro e não jogam o segundo. Obviamente que tenho, e que depois, como isto é um rendimento de imediato, portanto, o que me interessa a mim é o presente, esse presente vai determinar, digamos, muito do que é que será o futuro. Portanto, para mim não me interessa passado de jogadores, não me interessa passado de rendimentos, interessa-me é o que atualmente cada jogador pode render. E por isso eles são obrigados a jogar no máximo cada competição. Se há cartões amarelos, se há lesões, se há, por esta ou por aquela razão, um jogador mais baixo de forma, enfim, tudo isso vai ser gerido e por isso é que temos um plantel largo, que é para podermos, portanto, eu não sou apologista, tenho uma base, mas a base é a equipa e a equipa é o plantel. Portanto, tenho que ter a convicção, obviamente que há sempre jogadores em todos os grupos que uns farão mais falta que outros quando não estão, mas o ideal, e a Taça da Liga foi importante, dar-nos essa sensibilidade. Em Faro jogou uma equipa, na União mudaram 5 e aqui com o Oliveirense mudei 9. E esse resultado, portanto, nós não fomos atrás do resultado, tínhamos uma margem de segurança para o jogo do Oliveirense, mas houve 8 jogadores que se estrearam na competição, muitos deles 100 minutos, o Barria não tinha praticamente minutos, era importante que tivesse em campo pelo menos 60, 70 minutos, o Luciano não tinha minutos praticamente nenhuns, o Miguelito não tinha minutos nenhuns, portanto, tínhamos que fazer esse risco. Se o jogo fosse para o campeonato, aquela equipa não poder ter jogada, não é pelo valor dos jogadores, é pelos minutos que não tinham e que se iam ressentir, e depois só se pode fazer 3 substituições, portanto, tudo isso contou, e pronto, e apesar de ter sido um empate, acho que nós provámos que poderíamos ter ganho o jogo, e que demos uma boa resposta, e essa resposta positiva que foi dada na Taça da Liga também vai obrigar essa competição sã entre os jogadores para estarem sempre no top físico, mental, tático, para corresponder em cada jogo. O Grupo Desportivo de Chaves tem um protocolo com o Pedras Salgadas, a Juventude de Pedras Salgadas, é o clube satélite dos Chaves. Como é que vê este protocolo? Beneficia mais os Chaves ou beneficia mais o Pedras? Como é que vê este protocolo com o Pedras Salgadas? O objetivo é que beneficie as duas equipas, portanto, os acordos só têm interesse se realmente as duas equipas serem satisfeitas. Claro está que em Portugal fala-se muito de equipas satélites, equipas B, mas muitas vezes não há um conhecimento do que é a filosofia que deverá presidir à mesma. Isto é, para os Chaves é importante ser o fio condutor, digamos, daquilo que serão a metodologia de treino, a forma como a equipa joga, o modelo de jogo, e obviamente que para jogadores que saem dos júniores ou que são contratados muito jovens, é bom que possam ter um nível, portanto, um quadro competitivo que lhes permita crescer e, portanto, permita adquirir esses tais minutos na competição, porque há um vazio, muitas vezes, quando se sai dos júniores para o futebol sénior. Portanto, este é um ponto super positivo para o Grupo Desportivo de Chaves. Para o Pedras é importante ter a experiência e a mais-valia destes jogadores num campeonato onde muitos dos jogadores, portanto, do ponto de vista económico, como o Chaves assegura esses pagamentos, portanto, tem um plantel se calhar mais valioso em função desses jogadores que vão, também com menos despesas. Agora, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto, e aliás, aqui houve algumas pessoas que perguntaram o porquê do Mário Mendonça ter saído, e o Mário Mendonça é o exemplo de que num projeto de equipa B, ou de equipa satélite, tem que haver claramente uma ideia do que é que se pretende. E o Mário foi adaptado no Grupo Desportivo de Chaves por necessidade, por filosofia, como lateral esquerdo, treinou sempre como lateral esquerdo nesses últimos 2 anos e quando ia ao Pedra jogava como extremo. Portanto, isto cria no jogador uma instabilidade desportiva que é treinado de uma maneira aqui e depois jogar do outro lado. Portanto, não serve, no meu entender, poderá servir o Pedras pela qualidade que o Mário tem, mas não serve o Grupo Desportivo de Chaves porque o jogador não joga na posição para o qual treina e para aquilo e para o qual o Chaves estava a contar com ele. Portanto, a saída dele, e quando se perspectivou, os clubes que criam o Mário, criam-no como extremo esquerdo, ou como médio ala esquerdo. E por isso o Mário, acho que a saída dele é uma saída lógica de benefício para o jogador,
mas falando da equipa satélite, não era um bom serviço que estava a ter, nem para o Grupo Desportivo de Chaves, nem para o jogador. O Pedras utilizava-o como extremo esquerdo e o jogador como faria o corredor, mas isso é para lhe dar um exemplo. Portanto, a matriz principal do jogo, de modelo de jogo, tem que vir da equipa-mãe, da equipa A, que é o Grupo Desportivo de Chaves. Agora, é um protocolo a desenvolver e que enfim, com uma filosofia própria, mas que bem oleada, vai beneficiar claramente as duas equipas, isso é que se pretende. O Norton também é bastante conhecido por ser um treinador que aposta bastante na formação. Como é que vê o departamento juvenil do Grupo Desportivo de Chaves? O ano passado, todas as camadas jovens do Grupo Desportivo de Chaves estiveram nas competições nacionais. Este ano foi o Norton quem sugeriu o nome do novo coordenador, o Mário Fonseca. Também tivemos a assinatura de contrato profissional por parte do Correia, pelo Grupo Desportivo de Chaves. Vai querer continuar a apostar na formação dos Chaves para a equipa sénior ou também vai gerir e colocar também na equipa satélite no Pedras Salgadas? Eu acho que, essencialmente, portanto, a vinda de um coordenador de fora, com experiência no futebol de formação, acho que é fundamental. O Grupo Desportivo de Chaves tem tradição no futebol jovem, da região transmontana e não só, a nível nacional. O ano passado foi pena, porque teve um percurso que eu considero excepcional de início em termos de júniores, em que se pensava, e eu acompanhei muito à distância, mas pensava-se que a equipa pudesse inclusive atingir a fase final do Campeonato Nacional de Júniores e depois, enfim, de uma forma ainda não muito bem, ainda não compreendi bem, mas a equipa deixou fugir o pássaro no último jogo e caiu de novo enfim, saiu da primeira divisão. Foi pena porque a visibilidade que dá e digamos, os jogadores gostam de jogar num campeonato nacional, foi pena que os júniores não tivessem, portanto, a possibilidade de jogar este ano no campeonato nacional. Obviamente que eu vou continuar a ver, portanto, há jogadores novos, há uma equipa de juvenis que deu teve um excelente comportamento no ano passado e muitos desses juvenis subiram a júniores. Há muitos júniores que era o primeiro ano de júnior e, portanto, vão continuar. O importante é poder-se continuar a buscar os melhores jogadores. Portanto, o Mica saiu para o Benfica, portanto, a provar que todos os anos um ou dois jogadores poderão entrar nesse patamar competitivo de primeiro nível. E por isso eu penso que a aposta tem que continuar com o Correia e o Bolas continuam, portanto, estão a treinar comigo desde o primeiro dia. O Bolas inclusive foi para estágio em Melgaço e isso é digamos a importância que tem a equipa A em fazer sentir aos jogadores de baixo que há uma hipótese de subirem, de progredirem. Também agora, uma motivação para uma motivação extra. E muitos vão jogar, ou poderão jogar no Pedras, o Correia e o Bolas têm jogado regularmente, só que os regulamentos não permitem que eles possam jogar no Pedras, sendo, portanto, estando ligados aqui aos júniores dos Chaves. Mas a continuidade é inequívoca. E depois temos o Latir e o Falco que jogaram nos Júniors, já jogaram no Pedras, que estão a treinar connosco, que poderão jogar connosco, que vão jogar. E a recuperação de um jogador que foi capitão da equipa dos Chaves, o Francisco, que esteve no Sporting, portanto, durante um ano ia estudar em Lisboa e que agora é recuperado, vai jogar no Pedras e tem treinado connosco e que se tiver que jogar connosco também joga. Portanto, eu não tenho problemas nenhuns em fazer jogar jogadores, até porque, volto a referir a minha cultura futebolística, pelo meu passado, porque tive 3 anos na Bélgica e habituei-me a ver, digamos, esta aposta permanente que há nos jogadores de 16, 17, 18 anos. E faço aqui um parêntese, quando nós olhamos para um campeonato inglês que é dos mais exigentes do mundo e vemos a quantidade de jogadores júniores que jogam titulares na Primeira Liga Inglesa, ainda agora Portugal jogou na fase final, na final do Europeu de Sub-19, a equipa alemã, praticamente todos já jogaram na Bundesliga. Ora, então nós em Portugal, porque é que não fazemos o mesmo? Qual é o problema? É miúdo, mas ele é miúdo, mas o facto exatamente, e vai jogando, e quem joga vai ganhando experiência. E, portanto, mais facilmente o patamar de competição depois é mais fácil para eles. E a minha experiência na segunda Liga, a nível de equipa B,
com o Benfica B, por exemplo, eu utilizei naquela altura, no Benfica B, no campeonato, que foi o primeiro campeonato, 10 jogadores júniores, sendo 2 de primeiro ano, que era o Guzo e o João Nunes, que estiveram agora no Europeu. E, por exemplo, só para lhe dar uma comparação, este ano o Benfica só utilizou 20 minutos um jogador júnior, que foi o Gonçalo Guedes. Por isso, a gente não tem que ter medo, tem que haver metodologia, rigor e saber para onde é que vamos e dar enfim, tem que haver paciência dos treinadores e do público, afeto ao clube, em saber e deixar crescer os jogadores na competição, porque eles cometem mais erros, obviamente. Mas já vamos aí. Voltemos um bocadinho atrás, ao dia em que o senhor foi apresentado como técnico do Grupo Desportivo de Chaves. Na sua apresentação, o senhor referiu, e passo a citar: é um privilégio poder vir para trás os montes e para o Grupo Desportivo de Chaves, um clube com tradições e com ambição, e também é um orgulho poder trabalhar com a família que tanto tem dado a este clube e é o grande suporte para que este clube seja ambicioso. Faço-lhe 2 perguntas. É importante que haja sintonia entre o comando técnico e a direção. Esta sua afirmação leva a entender que é conhecedor da história do Grupo Desportivo de Chaves, acompanha o Grupo Desportivo de Chaves ou sempre acompanhou o Grupo Desportivo de Chaves? Não, acompanho como homem do futebol. Vim jogar muitas vezes as Chaves enquanto jogador. Tive aqui uma meia final ou quartos final de uma taça que joguei com o Belenenses, portanto sempre me habituei a ver enfim, a equipa do Grupo Desportivo de Chaves na Primeira Liga, joguei várias vezes nessa condição. E, portanto, sempre segui. Quem segue o futebol sabe que, portanto, para além de ser o porta-bandeira de uma região, é um clube que jogou a Taça UEFA. Tenho, aliás, a medalha comemorativa desse acontecimento. E, portanto, habituei-me a ver os Chaves. Como homem do futebol, sei que vir aqui a Chaves havia sempre um grande respeito, uma grande preocupação e um certo, enfim, receio sempre da forma... não é por acaso que se chamam Valentes Transmontanos, como nós encontrávamos uma equipa extremamente aguerrida, com um público que lembro perfeitamente de estar sempre com a equipa do princípio ao fim, e isso marca-nos a carreira. Há pequenos factos, há outros clubes que nunca marcaram, mas talvez Chaves, por ser tão longe, e porque a viagem era tão longa antigamente, e porque não havia estradas como há hoje em dia, fazia que Chaves fosse especial. Mas é um marco importante no futebol português. Pronto, e depois acompanhei os Chaves, mas tenho uma ligação mais direta, porque depois, com o meu trajeto em África, nomeadamente Guiné-Bissau e também no Senegal, houve alguns jogadores que estiveram comigo e que vieram para o futebol de formação dos Chaves. E, portanto, eu conheci aí o Francisco Zeca, hoje o Presidente da SAD, e com quem tenho uma relação há uns 4 anos, esta parte, e estivemos juntos na Guiné, e, portanto, sei o amor que ele tem, a paixão que tem pelo futebol e, sobretudo, pelos jogadores jovens, e o pai, o Sr. Francisco, uma pessoa que sempre teve um carinho muito grande pelo jogador africano. E, portanto, isso era conhecido há anos. Portanto, tudo isto se juntou a um desejo que se foi falando: Mister, um dia temos de estar em Chaves, e eu fui desenvolvendo a ideia, disse porque não. E, portanto, quando surgiu a hipótese, eu digo que para mim é uma satisfação poder finalmente ter esse encontro de ideias e poder estar aqui hoje como treinador do Grupo Desportivo Chaves. Essa hipótese surgiu mais recentemente ou já em abril, quando esteve cá com a equipa jovem do Etoile Lusitana, que até fizeram o jogo treino? Essa hipótese já foi posta em cima da mesa nessa altura? Não. Isto foi em abril? Não, com toda a franqueza, quando se fala um dia poderá acontecer, haveria uma disponibilidade de ambas as partes. Eu sinceramente não esperava, eu tive quase para ir para a China, portanto não fui por razões também familiares, mas tive possibilidades de abraçar outro projeto, mas sou surpreendido, e digo-lhe isto sobre palavra de honra, sou surpreendido quando recebo um telefonema, porque para mim o Kim Machado seria o treinador dos Chaves. E, portanto, nesse sentido, até dizer ao Mister: olha, vamos mais um aninho, vamos ver o que é que isto vai dar. Eu iria colaborar, até porque tenho um projeto enfim, que poderia ser iniciado na Guiné-Bissau e que ficou em stand-by, mas que passava pelo desenvolvimento do futebol de formação. E quando portanto, recebo o telefonema a dizer, afinal,
o Quim Machado não vai ficar. Foi nessa altura que perguntaram, está disponível para o projeto? E claro que essa predisposição existente e o conhecimento das pessoas ajudou a tomar uma decisão rápida. Porque, digo-lhe francamente, no atual panorama do futebol português, se tanto uma pessoa está, eu vivo em Lisboa, portanto tenho tudo montado em Lisboa, fazer uma opção clara de vir para trás dos montes, eu só o faria com algumas garantias de poder trabalhar numas condições em que eu considero que são as condições satisfatórias em relação àquilo que eu penso do futebol, nomeadamente trabalhar com a formação e tudo, e por isso eu aceitei quase imediato. Portanto, não houve grande dificuldade, não me fui informar quem eram as pessoas ou o que é que querem de mim. Hoje em dia no futebol, em que muitas vezes não se paga, em que há muitas promessas falhadas, eu sei, não, eu estou num clube que tem credibilidade, num clube que tem história, um clube que tem um rumo, tem um objetivo, e eu quero fazer parte ou poder ajudar e contribuir para, digamos, para esse desenvolvimento. E é nesse sentido que para mim foi extremamente fácil dizer que sim. Uma última pergunta, já disse que já veio cá jogar e que era sempre muito difícil vir cá jogar porque o público é muito aguerrido. Está preparado, agora que vai começar o campeonato, ainda por cima em casa, está preparado para a exigência da massa adepta e associativa do Grupo Desportivo de Chaves? Eu estou preparado para essa exigência, aliás, tem que existir, ainda bem que existe, mas penso que o importante realmente é que o público consiga distinguir, porque há duas questões importantes. O futebol é um jogo e, portanto, não há uma obrigatoriedade, ou isto não é carrega-se num botão e ganha-se. Portanto, há muito trabalho, as equipas hoje estão todas, há um grande equilíbrio, sobretudo no início do campeonato, que as equipas se prepararam, está tudo reforçado, todas as equipas da segunda Liga, sem exceção, não é de hoje, é de sempre, é dos últimos anos, qualquer equipa pode ganhar a outra qualquer, o último pode de repente ganhar ao primeiro. Portanto, nós temos que ter uma consciência de adepto, e portanto, os adeptos dos Chaves, eu sei que são muito bairristas, são muito com a equipa, mas é importante, durante o jogo, e isso aconteceu-nos agora, foi muito positivo agora no jogo com o Oliveirense, sofremos um gol na própria baliza, e houve uma reação do público imediata de puxar pela equipa. E isso é o 12º jogador. E às vezes vamos jogar mal e precisamos do apoio do público, porque no final, certo, as pessoas têm todo o direito de manifestar o seu descontentamento, mas julgando sempre aquilo que foi o esforço do jogador, a vontade. Eu falei com muitas pessoas que disseram, não estamos chateados porque o empate surgiu, foi contra a corrente do jogo. Pronto, para nós é uma lição, porque eu senti-me, enfim, a gente quer ganhar e tinha o passar na mão, mas há um reconhecimento da forma como a equipa lutou. E é isso que eu senti sempre em Chaves, foi uma paixão enorme pelo clube, lutar, ajudar, portanto, ajudar a levantar, porque quando se leva um golo temos que ser ajudados a levantar, porque ninguém mais que os jogadores e o treinador querem ganhar o jogo, mas se a crítica existir no imediato, o assobio, enfim, a crítica imediata, os jogadores também sentem esse estado de espírito e o público leva uma equipa a ganhar. E eu creio, habituei-me a ver isso sempre que vinha a Chaves. E lembro-me que ganhei aqui com o Belenenses muito aflito, uma meia-final, só ver ao quartos de final, e o público não se calou. Vim cá jogar com o Sporting aqueles 2 minutos célebres, não é, do campeonato, e o grupo dos Chaves, acho que a bola de saída foi do Chaves, e quase que marcava um golo, e tinha o público todo. Portanto, eu acho que nós sentimos essa paixão no dia-a-dia da cidade, e eu estou preparado para essa pressão. Ainda bem que existe, porque isso também nos obriga aos jogadores a sentirem que há qualquer coisa que nós temos que, enfim, que dar em contrapartida, e como disse também na minha apresentação, nós não somos obrigados a ganhar os jogos todos, mas somos obrigados a jogar todos os jogos para ganhar. Norton, a Sinal TV deixa as maiores felicidades para si, como treinador do Grupo Desportivo de Chaves. O Grupo Desportivo de Chaves estreia-se este sábado em casa, no Estádio Municipal, às 17 horas, frente ao Académico de Viseu. Não perca depois o resumo alargado desta partida na segunda-feira. O Sinal de Partida regressa brevemente. Muito obrigada por nos ter acompanhado.